Confira essa receita de bolo de chocolate que é simples, fácil de fazer e até de consumir. Veja aí. Tem um bolo de chocolate que agradou em cheio o gosto do brasileiro, assim como o brigadeiro e o próprio bolo de chocolate é o brownie. Fácil de fazer, com ingredientes que a gente encontra também fácil e o melhor, perfeito para vender. Hoje a gente vai conhecer o brownie feito pela Agnes Regina. Ela é advogada, mas ela continua fazendo os brownies. Por que começou essa história, Agnes? Então, enquanto eu estava na universidade, eu consumia brownie, eu comprava brownie e me veio aquela curiosidade de ver como é que se faz. E aí, como a gente hoje em dia tem muito acesso à internet, eu fui no YouTube, fui vendo as receitas, via a receita no YouTube e testava em casa. Alguns davam certo, outros não. Mas aí eu encontrei uma que dava certo e eu fazia e amava. Eu fazia, levava para a universidade para lanchar, levava quando eu ia encontrar amigos. E todo mundo amando o brownie, começaram a me falar que tu tem que vender esse brownie, tu tem que vender. Aí estava chegando já perto da minha formatura, ia ter aquele monte de gastos de formatura. E eu amo viajar, estava querendo viajar na minha formatura também. Eu disse, vou começar a vender esses brownies para ver se eu junto um dinheiro a mais. Porque eu também estagiava, né? Mas assim que eu me formasse, acabava o estágio. Eu disse, vou juntar esse dinheirinho, ver se dá certo. E vamos mostrar também a receita do brownie da Agnes. Primeiro, a gente vai nos ingredientes. Os ingredientes são 6 ovos, 200 gramas de manteiga com um pouco de óleo, 1 e 3/4 de farinha de trigo, 100 gramas de chocolate em pó meio amargo, 100 gramas de chocolate em barra também meio amargo e farelos de castanha. O primeiro passo para a gente fazer um bom brownie é bater os ovos. Pode ser feito à mão, mas a quantidade que a gente vai fazer é melhor numa batedeira. Então a gente vai quebrar os ovos na batedeira. São 6 ovos. Depois que a gente quebrou os 6 ovos, a gente vai colocar o açúcar. São os 2 primeiros ingredientes que a gente vai misturar. Pode ser à mão ou pode ser aqui na batedeira. A gente bate por pouco tempo, não precisa ser muito tempo, porque é justamente só para misturar o açúcar e os ovos. No próximo passo, a gente vai colocar o chocolate, que é cerca de 100 gramas, chocolate meio amargo em pó. Quanto melhor o chocolate, melhor vai ficar o brownie, porque é daqui que vem todo o sabor dele. E aí a gente bate de novo só para homogeneizar. Tem que ter cuidado porque o chocolate em pó, ele é bem fino, então às vezes vai subir um pouco, mas a gente bate em velocidade baixa, que incorpora bem. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso chocolate em barra e picar ele em pedaços menores para a gente conseguir derreter. Aí a gente junta a gordura com o chocolate. Junto com a manteiga, eu coloquei um pouquinho de óleo de soja, porque essas duas gorduras unidas, elas vão dar aquele efeito molhadinho do brownie e fica muito, muito melhor. Eu testei só a manteiga e a manteiga com um pouquinho de óleo, e com um pouquinho de óleo fica melhor. Depois de ficar quase 1 minuto no micro-ondas, dividido em 2 vezes de 30 segundos, a gente vê ó, que ficou, a gordura ficou bem misturada com o chocolate em barra. E a gente vai adicionar essa mistura no que a gente já tinha colocado na batedeira. Depois de adicionar o chocolate derretido junto com a manteiga e o óleo aqui, a gente vai colocar agora o trigo. A gente vai adicionar farinha de trigo sem fermento dentro da nossa mistura de líquidos. E, muito importante, não colocar a farinha toda de uma vez, porque pode embolar, ficar pedaço de farinha sem estar bem misturado na massa. Então a gente vai colocando aos poucos e batendo. Agora a gente colocou uma colherzinha de óleo na forma para untar bem. Tá bem untada aqui já, a gente
espalhou com esse pincel. E aí, ao invés de enfarinhar com farinha de trigo, a gente coloca um pouquinho do chocolate em pó. O que a gente utilizou na massa para enfarinhar e para não grudar. Aí aqui a gente dá umas batidinhas assim, ó, que é para a massa não grudar no fundo. Pra gente finalizar a massa já colocada na forma, a gente coloca alguns bocadinhos de castanha de caju por cima da massa, que dá uma crocância e dá um efeito interessante. Para a advogada, o modo de fazer não tem muito segredo, mas tem que ficar de olho em alguns detalhes, como a temperatura do forno e o tempo que o brownie assa. Se a gente colocar num fogo alto, vai queimar logo, vai ficar um bolo ressecado. Então, o fogo sempre 180 graus, baixinho. E aí, quando a gente coloca o brownie, ele sempre tem aquela casquinha. Por volta de uns 10, 15 minutos, você vai perceber que vai ser formada aquela casquinha. E aí, você tem que ficar de olho no tempo, é um outro tópico, né? Tem que ficar de olho no tempo, porque depois que forma aquela casquinha, é questão de 5, 6 minutos, o bolo tá pronto. A gente vai colocar um palitinho e ele vai sair molhado, não vai sair sujo da massa. A massa não vai estar crua, você vai ver que ela tá assada, mas vai estar molhadinha, que é o ponto perfeito do brownie. E rapidinho o brownie fica pronto. Com uma forma, é cortado uniformemente. Agora é hora de provar. Bom, agora vem a melhor parte, né, para o repórter, que é a degustação. Eu vou degustar o brownie feito pela Agnes. E olha, ele já é macio no toque. É uma característica do brownie, né? Essa maciez, né, Agnes? Delícia. Nossa, que delícia, viu, gente? Nem vou contar a história que eu tava contando aqui no estúdio para não ficar feio pra apresentadora, né? Mas eu vou lhe dizer, que delícia! Quando eu falo feia, é porque a apresentadora diz que não sabe fazer um bolo daquele jeito. Tava aqui tentando aproveitar as dicas e aqui conversando com o neném, porque o neném sabe fazer bolo, viu, gente?